ou melhor, hoje tem culto na igreja que eu sou pastor, mas a gente deixou a nossa casa para estar na extensão da nossa casa aqui em Contagem. E eu sei que o Senhor tem mais para fazer nessa noite. Obrigado pelo carinho. Você pode aplaudir o Senhor? Posso colocar aqui? Posso? Ok. Gente, eu queria, antes de mais nada, trazer um abraço da minha família para vocês. Sou casado há 24 anos com a mulher mais incrível e mais braba que eu já conheci na vida. Eu não sei como é que é a sua. Se não for para casar com mulher braba, não serve. Você não dá conta de casar com uma mulher fraca. Ela não alinha você. Eu conheci a Cíntia com 15 anos. Eu estava na casa da minha tia, eu gaiato demais, processo ainda de conversão, e eu vi uma matéria no jornal Globo falando dela. Ela era atriz e descobri que ela estudava no meu colégio. No dia seguinte eu fiquei louco. Tava aquela fila de menino para tirar foto, autógrafo, e eu falei assim para um daqueles da turma, falei assim: anota aí, vou namorar essa menina. Entrei na fila. Quando entrei na fila, ela falou assim: você é muito sem graça e muito pra frente. Eu falei assim: vou casar com você. E a família dela é de Minas, então dá certo o negócio do carioca com Minas assim. É um pão de queijo num dia de praia. E foi uma jornada linda em Deus. Ela se converteu, era católica. Eu tive as minhas experiências com o Espírito Santo e nos casamos com 21 anos de idade. Então, desde então, pastoreamos a nossa trajetória ministerial de igreja histórica. Hoje nós somos pastores sênior da Igreja Nova. Nós estamos plantados na cidade de Niterói, em algumas outras cidades do Brasil e fora da nação, mas com o coração disponível para servir o corpo de Cristo em qualquer lugar. Tem um texto que move a minha vida, do apóstolo Paulo, e eu faço das palavras dele uma busca. Eu não digo que são as minhas palavras, uma busca constante. Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro o ministério que eu recebi do Senhor. Então eu e minha casa amamos servir o reino, e nós somos pais da Nicole. Você vai conhecer um pouco a história durante a mensagem. Uma menina incrível de 9 anos, um presente que Deus nos deu depois de uma jornada de longa espera. É isso. Mas antes da gente abrir a Bíblia, na igreja que eu sou pastor, quando abre a Bíblia lá a gente grita. Eu peço à igreja para abrir a Bíblia, ligar, pegar o aplicativo ou acompanhar a leitura no telão, a galera grita. E de verdade, poucas igrejas que eu ministrei até agora é vibrante como vocês são. Então, eu não aceito menos quando eu pedir para abrir o texto, menos do que o dobro do que vocês já fizeram. Estão preparados? Revogue, estão preparados? Então abra comigo a sua Bíblia. Gênesis capítulo 15. O tema dessa noite é discernindo as promessas. Durante a minha vinda para cá, esse príncipe que me recebeu, ele já estava ansioso pelo tema. E eu falei para ele: eu preciso ouvir pelo menos uma canção para ter a convicção. Claro que a gente sempre prepara uma mensagem, e a mensagem que eu tinha preparado não era essa. E por isso que eu prefiro realmente confiar no Senhor, naquilo que Ele quer fazer nesse lugar. E eu tenho certeza que você vai ser de alguma forma edificado. Você vai transbordar daquilo que o Senhor vai nos entregar. Gênesis capítulo 15. Esse texto ele tem marcado a minha vida nessa temporada, e eu acredito que de alguma forma será uma chave para vocês, como igreja, como família, como alguém que carrega uma promessa. Diz assim o texto: e depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, o que me haverás de dar se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer ou Eliezer. Disse mais Abrão: e a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido?
na minha casa será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma então uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, o partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas em frente às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Levanta a sua mão direita, todo mundo assim, assim ó, esse movimento, pode ser melhor, mais uma vez, isso é profético. Porém Abraão as enxotavas. Continua. Declare comigo enquanto você move a sua mão, diga: aqui não. Sobre o altar construído, não. Sobre a revelação que eu recebi, não. Sobre a palavra que eu carrego, não. Diga: Satanás, aqui não. Aves de rapina, nós ordenamos agora que o altar construído, ele está protegido. Quantos recebem podem se manifestar, aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que reina, aquele que vive, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus está na casa. Aleluia, aleluia. Ei, não se trata da vida de Abraão, ou como queremos identificá-lo, como alguém que Deus muda o nome, Abraão. Se trata da minha e da tua história. Hoje Deus não apenas vai trazer discernimento, mas Ele vai visitar promessas antigas na sua vida. Eu acho que você não entendeu o que eu disse. Eu disse que Deus vai visitar promessas antigas na tua vida. Esse capítulo não é um capítulo tão simples. Deus não está apenas animando, encorajando e prometendo mais uma vez um filho a Abraão. Deus está levando Abraão num outro nível. Além de carregar uma promessa, mas discerni-la. Entender o tempo, a estação. Entender a forma como Deus vai gerar aquilo que aos nossos olhos é impossível. Entender que Ele é o mesmo Deus que fez você se mover a primeira vez. Ele não mudou. É o caráter de Deus. Não tem sombra de variação. Ele é imutável. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. O texto revela que Abraão vive um momento de insegurança, pelo simples fato de ter uma promessa e não saber como ela iria se cumprir. Ele olhava a realidade e dizia: eu continuo sem filhos. Mas na verdade o que ele precisava era mudar a sua visão. Olhar acima. Olhar além das circunstâncias das guerras. Olhar além do medo que de alguma forma envolvia o seu coração. É preciso entender o contexto. Assim como Abraão, eu e você fomos chamados para mais. Não se trata apenas de uma promessa pessoal, se trata de um fluxo do reino de Deus através da minha e da sua vida. Por isso o compromisso de Deus, além de ser com você, é um compromisso geracional. É com as próximas gerações. É um Deus que é um Deus não apenas de Abraão, mas é Deus de uma família que se forma. É Deus de uma nação e uma etnia que se estabelece.
é um Deus de nações. Farei pai de nações. Não apenas te darei uma família, não apenas te darei um herdeiro, cumprirei uma promessa, mas essa promessa tem algo que é maior do que você, e você precisa entender. E foi por isso, Abraão, em Gênesis capítulo 12, eu te dei coragem para você se deslocar, fazer um movimento. Lembra, Abraão, o seu chamado. Tudo começa com movimento, mesmo quando nós não sabemos para onde a gente está indo. Mas ali é a coragem de sair de uma cultura para viver a cultura do céu. Deixar a cultura que foi importante até aqui, porque Ur dos Caldeus significava muito, mas era limitante para tudo aquilo que Deus queria fazer. Então Deus não tira apenas de um lugar, Deus tira de um ambiente, de uma visão, de uma cultura, de uma influência. E Ele deixa, não porque Ele não tem, mas o que Ele tem não é suficiente para sustentar o que Deus quer fazer. Ele era rico. Não quero entrar no aspecto da prosperidade, embora para mim ela é bíblica. O Senhor se alegra com a prosperidade do seu servo. Eu amo a prosperidade bíblica, e se você não ama, é um direito seu. Eu fico com a sua parte nessa noite. Fale para o seu irmão: se você não quer, eu quero. Pronto. Mas ele tinha, mas o que ele tinha, diga comigo, não era suficiente. Eu não te ouvi, diga, não era suficiente para sustentar a promessa. Então Deus desloca. Foi o primeiro movimento na sua vida, um deslocamento que para muitos não fazia sentido, porque a verdade é que nem todo mundo vai compreender as nossas decisões. Existem coisas que elas são tão pessoais, mas é a forma de Deus não apenas nos encorajar, mas ensinar aos outros. Ele tem o seu deslocamento, a sua chamada. No capítulo 13 ele tem a visão. E é interessante entender a visão, porque agora Deus não está apenas chamando e comunicando a Abraão acerca de uma grande nação. Deus não está apenas falando da mudança de endereço. Deus estava falando de jurisdição. Deus estava falando que escolheu um homem para formar uma família para se tornar uma nação para se tornar um povo, e um povo para manifestar o governo dele em Cristo. Mas o chamado agora precisa ser acompanhado de uma visão. Então, Gênesis 13, a visão procede à posse. Você ouviu e você precisa ver. Enquanto você não consegue ver, você não consegue compreender o que Deus é capaz de fazer. Então, é o primeiro momento que Deus chama Abraão para levantar os olhos no mundo antigo. No contexto daqueles dias, olhar para um território era símbolo de reivindicação. Eu olhei, é meu. Eu olho a cidade, ela é minha. Quando o Senhor me chamou com 20 anos de idade, eu era pastor auxiliar numa denominação do Rio de Janeiro, uma denominação nacional. Eu era pastor auxiliar em Copacabana, mas Deus me deu a visão de uma favela. E a convenção naquela época vai me designar para plantar uma igreja na favela. Muitos diziam, eu me lembro como fosse hoje, muitos diziam: cara, você tem que trabalhar aqui na nossa igreja, você tem que liderar os jovens, você poderia ficar aqui. Eu lembro a querida pastora Fernanda Brum me convidando para participar com ela da igreja que ela liderava. Próprios amigos da denominação dizendo: cara, o que você vai fazer dentro da favela? Ei, nem todo mundo vai compreender a visão que Deus te deu, mas você sabe para onde Deus está te levando. Primeiro Deus chama, depois Deus mostra. E agora Deus mostra. Deus está ensinando um princípio do reino. Você só é capaz de governar aquilo que você consegue enxergar. Então, enquanto muitos olhavam uma favela, eu via jovens resgatados do tráfico. Eu via a minha primeira escola. Eu via a primeira unidade de saúde que a gente iria construir. Eu via jovens que seriam advogados, médicos. As pessoas riam. Eu me lembro que na primeira igreja que eu pastoreei,
Era um galpão onde fazíamos o culto deitado, porque as balas invadiam. E a gente tinha uma cantina de 16 metros quadrados, inacabada. Não tinha porta nem janela. Parece que Minas é um território fértil. E foi justamente aqui em Minas, num retiro, Segredos do Coração, o primeiro, que eu recebi uma visão de construir uma escola. Eu olhei para minha esposa, falei, vamos construir uma escola. Ela disse, como assim? A gente não tem nem igreja, está falando de escola. Eu falei, não mexe com crente não. Tudo que crente vê é grande, é poderoso. Porque a gente não vê a partir da nossa realidade, a gente vê a partir daquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, se o Senhor vai começar a andar comigo, vai começar a enxergar ainda em níveis maiores. Ei, fala para alguém, se vai colar comigo, fala, se vai colar comigo, se prepara. Vai mudar a mente de escassez será quebrada. Ei, você vai dar susto na pobreza, susto na preguiça, susto na limitação. Vai entrar em níveis poderosos, porque essa é a graça, essa é a unção que quebra o jugo e as limitações. Alguém está aqui, alguém está aqui, alguém está aqui. Eu disse para minha esposa que a gente ia construir uma escola. Aonde vai ser? Lá na cantina. Cheguei na igreja domingo. A igreja ainda era pequena. Eu disse, irmãos, nós vamos ter. Boa noite, queridos. Eu quero trazer uma boa notícia. Nós vamos construir uma escola. Uma irmã levantou as mãos. Eu fiquei todo bobo. Eu sabia que ela era pedagoga. Ela falou, pastor, como é que vai ser isso? Uma escola aqui? Ela falou, se o senhor está contando comigo, desconsidere. Eu não vou colocar o meu nome em projeto furado. Eu falei, querida, quem me deu a visão garante. E outra coisa, quem falou que eu estava contando com você? Ei, você está aqui comigo, sim ou não? Por quê? Porque dentro de uma visão bíblica, quando a gente pensa em levantar os olhos e ter uma visão de um lugar, daquilo que Deus está entregando, nós estamos falando, diga comigo, território. Diga comigo, território. Nós estamos falando de cultura. Nós estamos falando de influência. Nós estamos falando de multiplicação. Alguém achava que era uma escola, apenas uma escola. Eu estava enxergando um território de atuação. Eu estava enxergando uma influência numa área de atuação. Eu estava enxergando um projeto geracional. Na verdade, começou com 16 crianças, 16 metros, 16 crianças. A secretária da igreja era obrigada a ser assistente. Eu era um merendeiro. A esposa era professora. Um jovem que morou na minha casa, que eu resgatei do tráfico, ele era o porteiro. Pelo menos as mães não arrumavam problema. Aquelas crianças cresceram. Hoje são psicólogos, são advogados, são empresários. De 16 virou 40, de 40 80, de 80 a 120, 200, 300, 400, 500, 600, 800 alunos. Mais de 13 escolas plantadas. Estamos dando um passo agora para a faculdade. Mas por quê? Porque lá atrás, depois do chamado, eu tive a visão. Você está comigo, sim ou não? Mas toda visão vai te levar para um território de batalhas. Em Gênesis 14, Abraão, sem ser um general, sem ser rei, ele vai ter que lutar uma batalha contra 5 reinos. Por quê? Porque se você não enfrenta batalhas, você não sustenta a promessa. E é exatamente aqui que nós desistimos do que Deus nos convidou. Porque quem não suporta o processo não se estabelece na promessa. Eu tenho uma palavra para alguém aqui profética nessa noite. Essa batalha não é para matar você. Essa guerra não é para destruir a tua capacidade de sonhar e nem limitar a tua visão. Pode receber, porque essa batalha na verdade vai te levar para o próximo nível da tua vida.
Porque existem algumas coisas que Deus só vai te mostrar quando você vencer algumas batalhas. Sejam batalhas dentro ou batalhas fora. Sejam batalhas emocionais, espirituais ou físicas. Não importa o nível da batalha. Nessa noite eu sei que você já está do outro lado da batalha. Ei, alguém está aqui? Segura na mão de alguém e diga: você não vai morrer nessa batalha. Existem coisas que você tem que você só descobre na batalha. Não, você não entendeu o que eu disse, eu vou repetir. Existem coisas que você tem que só descobre quando você está no meio da. Então não foge da batalha, ela vai ser reveladora para você. Tem uma mulher dentro de você que você nunca conheceu, até você ter que assumir o teu papel de Joquebede. Tem um homem dentro de você que você nunca percebeu, até ter um encontro com um anjo e ele te chamar de valente. Então, em Gênesis 14 tem batalha. E é poderoso pensar que era contra 5 reis, com toda uma estrutura. Porque o que vence batalha não é estrutura, o que vence batalha é revelação. E Abraão já entra naquela batalha com uma estratégia: honrar a Deus. E ele vence aquela batalha, a batalha debaixo de 2 princípios: honrar a Deus e filhos espirituais. 2 coisas faz o ministério, uma empresa, uma família avançar: quando o seu coração está focado em honrar a Deus, e quando você pode contar com pessoas que têm o teu coração. Como Abraão venceu aquela batalha com os 5 reis para resgatar o seu sobrinho Ló? Por quê? Porque esse era o coração de Abraão: ajudar até quem não merecia. E Deus ama honrar pessoas que honram pessoas. Então Abraão tinha a cultura da honra. A prova, logo em seguida em que ele vence a batalha, ele tem uma experiência poderosa. Ele se encontra com quem? Melquisedeque. E o ambiente de mesa é poderoso. E o que ele faz? Sem a existência ainda do princípio do dízimo, ele entrega o dízimo. Porque na verdade, quando ele começou aquela batalha, ele já sabia a quem ele queria honrar. Deus trabalha com a motivação certa e não com a motivação errada. Deus, Ele não apenas vê o início, Ele já vê o fim. Você está aqui comigo, sim ou não? E naquele momento, olha como é poderoso a gente pensar. Ele vence a batalha. Mas em Gênesis capítulo 5, 15, ele está o quê? Cansado? Diga, ele está cansado. Ele está o quê? Cansado. Por quê? Porque é comum. Revogue, vem comigo. É comum. É comum estarmos emocionalmente cansados, fisicamente desgastados e espiritualmente vulnerável depois de algumas batalhas. Ei, diga para alguém, se permita. É normal o que você sente. Porque batalhas geram desgastes, nos coloca enfraquecidos. Olha que interessante, Abraão venceu uma batalha contra 5 reis. Quantos reis? Mas só que em Gênesis capítulo 15 ele está com medo. E qual é o medo dele? O medo é de enfrentar outra batalha? Não, o medo dele é por não saber como que as promessas vão se cumprir. Como é que é o medo? Vou atrapalhar a mídia um pouco, mas me permita. Qual é o medo que tem permeado o seu coração? A sua crise é crise de perspectiva. Até aqui você sabe como conduzir, daqui para frente você não sabe mais o que fazer. Até aqui você conseguiu vencer muitas coisas, mas daqui para frente como é que vai ser? Gente, pare para pensar. Gênesis 12, chamado. Gênesis 13, visão. Gênesis 14, batalha e vitória. Recompensa, uma mesa com o próprio Deus. Gênesis 15. Deus começa assim: não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua recompensa. Não tenha medo. É só uma fase. É uma transição.
você desfrute da sua maternidade. Mais nada. Você não tem que dar conta da agenda das pessoas, você tem que dar conta da agenda de Deus. E você está vivendo a fase mais linda da sua vida. Ei, escute. Alguém está aqui comigo? Eu acho que eu não vou dar conta do horário. Vai pipocar o negócio aqui hoje. Eu estou sentindo o ambiente profético. Eu estou sentindo que Deus vai visitar profecias antigas. Eu estou sentindo que Deus vai tirar você desse cansaço por conta da última batalha. Eu estou sentindo que Deus vai dar visão, clareza, direcionamento. Eu estou sentindo, alguém está comigo aqui? Alguém está comigo? Revolta, você está aqui ainda. Parece sem lógica pensarmos. Eu estou em casa, pastor. A homilética ficou de lado. Joguei minha teologia fora. Ei! Como alguém vence 5 reis e agora está com medo? Porque na verdade, depois de algumas vitórias, a gente não quer aplauso, a gente não quer troféu, a gente quer saber o próximo passo. Sabe qual é o maior medo que você tem? Eu vou te contar hoje. Não é do teu passado mais. Você tem medo do teu futuro. Você não está mais no teu passado, mas você não sabe como é que vai ser os próximos dias. Pegou? Então como é que vai ser? Você acha que Deus te tirou de Ur dos Caldeus, fez você se deslocar, criou movimentos na tua vida para você não herdar a terra e a promessa que Ele tem para você? E eu já quero te dar uma dica que teologicamente domingo o pastor corrige. Bagunça, ele corrige no domingo. A terra prometida que Deus tem para você não é só uma visão teológica escapista da eternidade. A terra prometida para você está em João 10. Eu vim para que tenha vida e a tenha em. Aqueles que abrem mão por Cristo nessa terra recebe tudo que abriu mão e ainda 100 vezes mais. Além de herdar a vida eterna. Você nunca vai vencer Deus no dar. Você nunca vai dar mais para Deus do que Deus para você. Só que mesmo assim Abraão está o quê? Com medo. Medo do futuro. Medo dos próximos passos. Eu vejo malas preparadas pelo Senhor. Eu vejo você numa outra nação. O Senhor está te aguardando lá. Não se preocupa acerca dos seus pais e quem vai ficar no seu lugar. Você precisa ir porque você vai voltar. E você vai voltar porque o Senhor tem uma família sacerdotal para construir através de você. Você tem uma unção que o Senhor deu para tocar uma geração. O Senhor disse: eu tenho pressa. Esses dias serão dias de coragem e de velocidade, diz o Senhor. Se você crê, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Ei, escute. Nós estamos em Gênesis 15. Nós estamos aonde? Depois de uma batalha tão linda vencida, o cara está ali assim, e Deus tem que animar ele. Fala assim: não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu te protejo. Proteção de quê? Se eu venci 5 reis, o que teria agora? Não, é a proteção sobre o futuro, porque eu não sei. Eu sou a tua recompensa por aquilo que você já fez, Abraão. Aí Abraão fala assim: mas eu tenho uma pergunta. Como é que vai ser essa história? Porque eu continuo ainda sem. Eu não te ouvi, eu continuo ainda sem. Vem comigo. Abraão ainda não tinha? Então essa era a questão. Tinha promessa, mas ainda não tinha discernimento. Começa o jogo. Aí ele começa a falar: Deus, vai ser o meu servo antigo aqui, alguém que nasceu na minha casa, que vai ser meu rei. Ele fala: não. Aí Deus responde assim: estou gerando dentro. Pega a chave. Deus não gera fora.
Santo me pega assim. Eu fico meio que chapado. Tem uma presença nessa casa aqui. Você gosta de obra? Eu não sei se você está preparado. Porque eu vi um anjo. Medindo o bairro. Depois medindo a cidade. Depois colocando algo distinto. Eu vi o estado, o Brasil e as nações. O Senhor te diz que o tempo não passou para você. Você verá o que eu farei. Você verá o que eu farei. Você verá o que eu farei. Há um relógio que estava parado e ele começou a se movimentar. E chegará o tempo, diz o Senhor, que uma multidão caminhará na minha presença, debaixo da revelação que eu te entreguei, diz o Senhor. Aplauda o Senhor. Não, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Chega, bababás. Levanta as suas mãos por um minuto, levanta as suas mãos. Eu sinto a glória de Deus aqui, eu sinto a presença. Vamos, adora no seu lugar, adore, 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 adore. Abraão sabe que a vitória pública não é mais importante do que a certeza interna. O que está faltando para ele agora de verdade é convicção e discernimento. Então Deus diz: fica tranquilo, não importa o medo que você está carregando, eu sou a tua proteção. O teu inimigo hoje é o futuro, mas fica tranquilo. Senhor, eu continuo sem filhos, mas a promessa existe desde Gênesis 12. Ou seja, ele está dizendo: você me prometeu, me deu visão, me fez enfrentar batalhas, e agora? O que está acontecendo? Crise de perspectiva. Por quê? Porque ele só vê tenda, ele só vê idade, ele só vê atraso. Então Deus tem que mais uma vez fazer o movimento. Como é que vai ser? Com qual dinheiro? Em qual tempo? Mas por quê? Porque ele estava dentro de um ambiente que não permitia. Às vezes, quando a gente enfrenta algumas batalhas, a gente cria um tipo de tenda para nos isolar. Se nos decepcionamos sentimentalmente, não queremos mais nos relacionar. Se abrimos uma empresa e não deu certo, achamos que não carregamos a unção de empreender. Se cuidamos de pessoas que nos decepciona, de repente repensamos: será que vale a pena investir em pessoas? Ei. Hoje Deus vai tirar você desse lugar que não suporta as suas promessas. O que Deus diz para ele? Sai, olha para fora, olha as estrelas. A sua realidade é pequena demais para suportar o que eu quero fazer na tua vida. Eu vou mudar a sua perspectiva. Eu vou mudar a forma que você encara a vida, para você compreender o que eu quero fazer. Quantos estão comigo aqui? Pastor, que horas o Senhor me entregou aqui? Não, mas que horas o Senhor me entregou? Eu não vi. Eu estou terminando a introdução. Eu quero trazer 5 verdades nessa noite, para que você saia desse lugar e seja capaz não apenas de discernir as promessas, mas viver as promessas. Em primeiro lugar, discernir promessas. Para vivê-las, você precisa silenciar a tua realidade. Diga comigo: eu preciso silenciar a minha realidade. Queridos, eu descobri, depois de casar 2 filhos,
do coração, que moraram na minha casa, que foram resgatados, cuidados, ambos saíram da minha casa casados. Com 22 anos de idade, eu já estava levando todo mundo para morar com a gente cuidava. Chegamos a cuidar de 14 pessoas, mais 2 especiais. Gerou um vínculo de permanência, não apenas uma ajuda, um suporte. Casei, ambos. E a minha esposa olha para mim e fala: Mahatma, a gente tem que ter filho agora, é a nossa hora. Éramos 5 anos de casado. Passa o primeiro ano nada, passa o segundo nada. Ela fala: estranho, a gente não está engravidando. A gente começou a buscar ajuda. Descobrimos esterilidade em ambos. Deus me colocou um amor tão grande por pessoas, que me fez cuidar de tantas crianças. Um Deus que me fez levar pessoas para morar na minha casa. Agora eu recebo a notícia: não posso ser pai. A gente começa um processo de tentativa e nada muda. Os médicos dizem: então não tem jeito, vocês vão ter que fazer inseminação. E tudo bem. E de repente a minha mulher se frustra de tal maneira que um dia ela olha para mim e fala assim: você me ama mais do que um filho? E você está disposto a continuar comigo mesmo se eu não seja capaz de lhe dar um filho? De Cíntia, o problema não é você, o problema não sou eu, Deus está nesse lugar. É interessante que, isso mesmo, vai lá servir a esposa, isso mesmo. Esse é o seu ministério principal. E ai de você se não fazer isso. Quando for me levar amanhã, vai levar um sermão. Discipulado na hora. Vê se tem um homem barbado do seu lado, pai de uma criança, e fala assim: você está pegando? Fala aí, está pegando? Deixa eu dar uma chave para vocês. Todo homem que acorda primeiro que a mulher, ora por ela, libera a atmosfera da casa, prepara um café e já se antecipa no Pix, ela não acorda mal-humorada. Irmãs, era para glorificar de pé agora. E se eu fosse ele, para não esquecer, fazia o Pix depois do culto. Hoje eu acordei 4 da manhã, fui para fazenda, cheguei na fazenda 5h30. Enfim, a gente tem um projeto incrível numa fazenda que compramos do ministério. E eu não sou bobo nem nada. Eu ia sair para pregar, eu de lá eu ia para o escritório, ia visitar, enfim, várias coisas. Eu vim correndo para cá. Eu já mandei mensagem, já perguntei o que ela queria, se ela já tomou o café dela, se ela está precisando de alguma coisa, se já fez a unha. Ó, eu não sou bobo. Vou chegar amanhã como? Ainda vou comprar um chocolate no aeroporto. Eu sou bobo? Ei, mas ela olhou para mim e falou assim: Mahatma, não dá para acontecer. Nós estamos esperando há muitos anos. Há muitos anos. E aquilo foi se prolongando, mês a mês, expectativa. E qual era a notícia? Não podemos ter filho. Um dia ela me chama e fala assim: nunca mais me peça filho. E nunca mais venha com essa história. Desculpa aqui os adolescentes, hein? Intimidade é para o casamento. Pegou? Vai tomar um banho gelado. E aí ela fala: ó, não vem para cá não com essa ideia não, que você quer ter filhos e a gente não vai ter filhos. Eu estou frustrada. Eu acho que isso é uma sentença de Deus. Naquela madrugada eu dobrei meu joelho e falei: Deus, foi o Senhor que prometeu. Me mostra como que vai ser. É para a gente adotar, é para a gente gerar através da inseminação. O Senhor falou para mim: não se move, apenas saia da tenda de frustração. Irmãos, passados uns dias, eu e ela fomos atender uma agenda em Fortaleza, uma igreja muito dinâmica. Ela ministrava primeiro, eu ministrava depois. Uma igreja que estava em processo de plantação, uma igreja que estava recebendo muitas pessoas. Nós estávamos plantando aquela igreja. E ela é uma psicóloga, ela vai pregar, ela vai abrir o iPad, ela vai abrir a Bíblia. Ela é toda tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4 e tal. Ela não vai sair daqui. E de repente, na hora que ela vai abrir a Bíblia para ler o texto, sabe quem aparece lá? A irmã do helicóptero. E a irmã começou a aparecer lá.
eu ali olhando, falei assim, rapaz, eu conheço a minha mulher, vai bater nela. Porque é hora da palavra, a palavra é a maior profecia. Eu conheço a minha mulher. Tradicional. Aí ela olhou para mim e falou assim, amém. A irmã falou assim para ela, eu sou o Senhor que te dou essa criança. Eu falei, meu Deus, ainda falou de criança. Errou e errou feio. E eu na hora, né, o que eu fiz? Profecia sendo entrega. E eu na mesma hora, em oração. Quando falou em criança, dobrei até meu joelho e me escondi. E ela me procurando no culto. Ela olhou para mim e falou assim, amém, irmã? Vamos ouvir a palavra. Só que Deus é Deus. No mesmo culto chegou o helicóptero, chegou a irmã que voava na vassoura. De repente, quem entra em cena antes dela terminar a leitura do texto? Tem alguém assim nessa igreja, não? Aí eu falei, Jesus, que maluquice é essa? O Senhor está aqui. Falou, filha, por que duvida? Se essa criança já está no teu ventre. Na hora, a minha mulher mexeu o cabelo. Quando mexeu o cabelo, entrou no mistério. Foi tomada pelo poder. A igreja inteira foi tomada pela glória. Eu creio que Deus vai fazer isso nessa noite. Eu creio que há uma liberação sobrenatural. As mulheres começaram a chegar no altar, colocavam a mão na barriga dela e caíam. Botava a mão na barriga e caíam. Botava a mão na barriga e caíam. O movimento. Ela pregou, chegamos no hotel. A gente estava num hotel maravilhoso. E eu já tinha chego no hotel e tentado fazer uma gracinha com ela antes de ir para a pregação. Ela falou assim, nem vem para cá, estou naqueles dias. E mulher naqueles dias, sai de perto, meu irmão. Eu prefiro enfrentar Satanás. E aí, voltamos para o hotel. Ela falou, Mahatma do céu, o que você achou? Eu, como sou esperto, carioca, vou dar mole para mineira. Falei, querida, você pregou muito bem, a palavra foi boa. Você está de brincadeira, né, Mahatma? É assim que sua mulher fala. Você está de... Mulher da gente, quando chama pelo nome, deu confusão. Saiu, qual é o seu nome? Não ouvi. Está com medo, Saula? Está com medo da sua mulher ou da pregação? Você chama ele de como? Carinhosamente chama de como? Como? Marido? E quando está brava? Saulo. Saulo. Aí ela falou, Mahatma. Eu disse, oi amor. E homem é sonso, né? Falei, oi amor. Abaixa até a voz, né? Na hora que vai enfrentar o demônio, guerra, batalha espiritual, vai enfrentar a mulher, oi querida. Se alguém me liga, pede oração, Senhor, eu repreendo, amarramos agora o demônio, o valente, quebra as cadeias. Minha mulher liga, a gente tira logo do viva voz. Ó, oi querida, estou aqui no meio dos jovens da igreja aqui. Alguma semelhança, pastor? Ei! Eu estou falando da pregação, eu estou falando da profecia. Aí eu falei, Cíntia, você é madura. Ela falou assim, não. Entrou dentro de mim essa palavra. Meu ventre mexeu. Voltamos para o Rio de Janeiro. Eu tinha uma conferência no Mato Grosso do Sul. Naquela semana, na mesma semana que voltamos, eu fui para a conferência. Era dia dos namorados. Eu confesso, esqueci. Voltei no aeroporto, falei, amor, olha, lembrei, hein? Vamos jantar fora hoje. E estou levando um presente. Ela disse, tá bom. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Deve ter um anjo lá em casa. Anjo camomila, que acalma o coração da mulher. E aí, quando eu chego em casa, dou presente para ela. Ela fala assim, eu comprei um presente para você. Vai lá no quarto. Cheguei lá, era uma caixinha de relógio. Eu corri para ver o relógio. Era um sapatinho de uma criança. Um exame de sangue. Porque segunda-feira ela ficou tão encucada com a palavra profética que ela foi no médico. Falou, alguma coisa, doutor? Eu estou grávida. Então vai fazer o exame. Ela fez o exame de sangue. Depois de 14 anos, nasceu a Nicole. Aquela que conduz o povo à vitória.
Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tem promessa de Deus na tua vida aí? Então hoje Ele vai visitar as promessas que você não quer mais, mas Ele ainda quer. Você desistiu, Deus não. A sua realidade diz que não. Deus está dizendo: sai da tua tenda. Sai da tua tenda. Sai desse lugar. Discernir promessa exige silenciar a realidade. Diga: silenciar a realidade. Ei, o que a tua realidade está falando? Ou você vai ouvir a voz de Deus mais alto, ou você vai ouvir a voz dos fatos. Os médicos disseram que a gente não podia. Você não é o teu diagnóstico. Você não é nem a tua conta bancária. Porque tem hora que olha para mim e fala: meu Deus, misericórdia. Você não é o que a tenda diz que você é. É preciso silenciar. Segunda verdade: promessas não se discernem em ambientes pequenos. A melhor coisa que tem para você orar quando tem promessa é passar na frente do condomínio do Gico, e no lugar mais alto da cidade para ver a cidade por cima. Entrar de frente para a loja e falar assim: vou te possuir, hein? Não adianta você querer discernir promessas com uma mente pequena, num lugar fechado, onde você não consegue se permitir enxergar o que Deus quer fazer. Não adianta você olhar para aquilo que é terreno. Não adianta você: o pastor falou que eu vou para fora. Minha filha, é hoje que você chega em casa e começa: é na Bethel que eu vou estudar, é para onde que eu estou indo, para qual lugar que eu estou indo. Você vai começar a discernir o que Deus tem para você. Ele não perguntou quem vai pagar, Ele está dizendo: eu quero te levar. Você não acha que eu sou profeta? Você falou que é meu amigo, teve testificação e agora está desconfiando? Não volto mais, aí fiquei chateado. Só se eu comer o restante daquela broa que vocês fez lá. Irmão, eu não sei quem fez, eu comi uma broa aqui. Irmão, vem cá, vai. Vou orar pela irmã no final. Já viu alguém dar bolo para profeta e Deus não multiplicar o azeite na botija e a farinha na panela? Você acha que Deus não está liberando recurso para você? Você acha que Deus não está ampliando o teu nível? Deus conhece o teu coração, filha. Aplaude o Senhor. Não fica com inveja não, aplaude, meu irmão. Da próxima vez que eu voltar, você faz o pão de queijo. Fica abrindo: pastor, quem vem? Eu levo a fruta, eu faço isso. Pô, meu irmão, é a chave. É a chave. Diga: promessas não se discernem na tenda. Deus quer te levar para fora. Irmão, se Deus queria mostrar estrelas, e vamos falar aqui, é uma coisa linda ver as estrelas. Ver o céu é um negócio incrível. Então você tem que sair do ambiente que impede você de enxergar o que Deus quer te mostrar. Eu quero receber vocês lá na minha cidade. Eu quero que vocês vejam a escola. Grave o que eu estou falando, eu quero que vocês vejam a escola. Você está comigo, sim ou não? Diga comigo: a tenda é a minha limitação, é o meu medo. Diga: é o meu passado. Diga: os meus traumas. Tem algo interessante: narrativas antigas. A tenda está dentro da cultura antiga. Então, sabe, tem hora que você é um gigante, tem hora que você volta para aquela religiosidade sua. Não dá, não posso, não sei. Você é atacado nas suas emoções, no seu espírito, que você fala assim: será que foi Deus mesmo? E tudo bem, isso acontece comigo. A última escola que a gente construiu, eu anunciei para a igreja que íamos construir. Eu comecei a matrícula sem ter o terreno. Era obra, irmãos, eu não quero falar de números, nem quero assustar os irmãos. Para Deus, o desafio de 20 mil, 2 mil é o mesmo que 2 milhões. Mas eu precisava de 2 milhões.
Pergunta assim: pastor, quanto que o senhor tinha? Nada, só o meu carro para dar. Aí tinha uma conferência nossa, muita gente de fora. Eu falei: é hoje que eu levanto 1 milhão de oferta aqui. 60 mil. Para quem estava com a expectativa de 1 milhão. Aí eu falei assim: dá para pagar o projeto e a terraplanagem do terreno que a gente não tem. Aí eu fui pregar numa conferência da igreja da cidade, do pastor Carlito. O empresário foi comigo, ele tinha acabado de comprar um terreno do lado da nossa igreja, por 4 milhões. Ele olhou para mim chorando e falou: pastor, o terreno lá serve para fazer o colégio? Agora, o que eu fiz? Pode aplaudir. O que eu fiz? Eu olhei para a escola do Carlito Paz e falei para o empresário: é uma escola dessa que eu quero. Eu não fiquei na tenda, eu saí da tenda. Segura a mão de alguém e fala assim: sai da tenda hoje. Diga: promessas se discernem e se experimentam quando você muda de ambiente, não apenas de discurso. Então você vai chegar na casa dos teus parentes com a tua melhor roupa já. E engana o inimigo. Já compra um chaveiro de um carro que você não tem, bota o chaveiro pendurado assim. Tem alguma irmã solteira aqui? Hoje Deus vai desencalhar você, querida. Tem alguma irmã solteira, rapaz solteiro aqui? Tem, não tem? Se não levantar a mão e for solteiro, fica solteiro pro resto da vida. A irmã levantou até o pé lá atrás agora. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Ó, irmão solteiro? Vamos orar para casar. Meu Deus, adolescente não namora, viu? Só para deixar claro. Eu não oro por adolescente namorar, que adolescente não namora. Maria foi despojada, depois ela casou. Pegou? Negócio de namoro não existe. Mas se o seu pai autorizar, eu vou conversar com ele para desautorizar. Deus está falando, né? Eu sou pai de menina, querida. Mas se fosse de menino, seria a mesma coisa. Ei, eu estava falando de solteiro. Por quê? Um dia eu comprei uma aliança de noivado e comecei a andar com ela. Falei: ficou noivo? Eu falei: fiquei. De quem? Não sei. Mas pelo menos as menininhas desavisadas da igreja saíram fora. Aqui não tem, só no Rio de Janeiro. Louvado seja Deus. Pelo menos esperamos. E aí? Estou comprometido com quem? Aí um dia eu chamei 3 meninos e falei para elas assim: se eu me envolver com qualquer uma de vocês, eu atraso o que Deus quer fazer na minha vida. Porque se você estiver ocupado com a pessoa errada, a pessoa certa não chega. O pastor falou que eu ia bater. Mas não dá para a gente ficar. Eu disse: quem fica sozinho. Eu meti. O que ele estou dizendo? Ei, você tem que confundir até o inimigo. Meti uma aliança. Não satisfeito, comprei um adesivo que eu vi na banca de jornal. Nem tem mais banca de jornal. Estava escrito assim: eu amo a minha esposa. Fui lá no meu quarto e botei: eu amo a minha esposa. Meu irmão mais velho começou a rir. Falou: cara, você é maluco? Você ficou muito beato no negócio de igreja. Eu falei assim: rapaz, eu vou casar primeiro e vou fazer teu casamento. Impossível, você é o caçula. Rapaz, não mexe com o sonho de José não. Não toca na capa de José não, que Deus tem um negócio com José. Será que tem algum José aqui hoje? Tem algum sonhador? Terceira verdade, essa vai pegar você. Definitivamente você tem que aprender algo. Diga comigo: promessas brilham na escuridão. O que é escuridão? Escuridão é um dia difícil. Em que momento Deus vai mostrar as estrelas para Abraão? É à noite. Tem promessa que Deus só revela na dor, na perda, na luta. Eu te faço uma pergunta: as estrelas existem? Você é um garoto inteligente, deve ter demorado para fazer esse cabelo hoje, que não foi brincadeira. As estrelas existem só de noite ou existem de dia também? Opa, inteligente. Elas existem
mas não aparecem. Você entendeu porque você passa por alguns processos? Para enxergar o que Deus já colocou na tua vida. Sem processos de noites traiçoeiras, ainda que vier, noites traiçoeiras, dias difíceis, decepções, traições, você só vai enxergar algumas coisas. Então, é no teu dia mais difícil que você tem que vir para fora. É no dia que você não quer mais o ministério que você tem que querer. É no dia que você está desistindo da família que você sabe que você tem que lutar por ela. É no dia que você é demitido que você tem que chegar em casa, ainda que entristecido, vai dizer: eu sei que Deus tem uma resposta para mim. Por quê? Porque é na noite que Deus vai mostrar as estrelas. Era noite, possivelmente frio. O que Abraão faz? Se tranca na tenda. Quantas pessoas estão trancadas em um lugar? E Deus está dizendo assim: você está com medo da noite, mas a noite vai ser reveladora para você. A escuridão não apaga a promessa, mas revela. A luta não destrói os sonhos, te prepara para os sonhos. Alguém está comigo aqui, sim ou não? Então, sabe, é muito poderoso o que Deus faz a partir de uma noite difícil. Deixa eu te dizer algo. Eu já vivi algumas experiências na minha vida que foram noites escuras, ministeriais. Eu e minha esposa, no início do ministério, nós tínhamos uma carreira profissional. Nós tínhamos negócios. De repente o Senhor me chama. Eu abro mão de tudo e Deus me dá uma instrução, e é muito pessoal, é intransferível, diz respeito sobre a minha vida com Deus. E Deus fala: você vai abrir mão de tudo para viver integralmente para mim, e vai depender de mim financeiramente. E você não pode vender nada do que você tem para se manter, você vai ter que confiar. Alguns anos atrás eu já tinha um salário na mesma expectativa do que eu ganho hoje. E de repente eu vou viver na condição de um salário de R$1.000. Eu não consigo pagar o carro, não consigo pagar mais a casa, a esposa ainda trabalha. A gente abriu mão de um salário de quase R$20.000 há 20 e poucos anos atrás. Era quanto era a nossa receita. E ela continua trabalhando ainda para os meus pais. E de repente ela fala: Mahatma, já que você vai abrir o colégio, a escola, Deus está me chamando também, eu vou estar com você. Eu disse: Cíntia, não tem como. O máximo que a igreja pode dar de salário é R$500. Hoje que você ganha 5 com 1.000 meu, é o que a gente vive. E está difícil, já não estou conseguindo muitas coisas. Eu sei que dá para viver, mas a nossa realidade de vida era outra. Deus já mexeu na nossa realidade de vida. Pode oferecer a broa para minha esposa, mas não oferece mingau de fubá, porque ela é enjoada. Porque teve uma fase na nossa vida que era mingau de fubá, doce e salgado, doce e salgado. Um dia eu cheguei em casa e ela disse: Mahatma, está sem luz. Eu disse para ela: porque hoje vai ser romântico. Botei a vela. Falei: amor, o que você quer comer? Ela falou assim: o que tem para comer? Eu disse: o que você quer comer? Ela disse: eu queria comer. Ela foi orando e falou: eu queria comer frutos do mar. Eu disse: então vai ser frutos do mar, pela fé. O que eu tinha era uma cebola, cortei a cebola, fervi a água, peguei um caldo quinó. E por bondade de Deus era de camarão. Jogamos ali. Um resto de macarrão quebrado, botamos. Sabe o que eu ouvi da minha mulher? O seu Deus é o meu Deus. Aliança incondicional. Estou fazendo uma aliança com você, viu, pastor? Aliança não depende. Não depende. Não tinha luz. Agora as calças ela rasgava, ou melhor, ela descosturava e fazia saia com as calças. Sapato era um. O terno era o mesmo. O carro a gente teve que entregar. A casa tivemos que entregar. Mas a fé nós não entregamos.
A visão nós não entregamos. Saímos da nossa tenda. Uma vizinha minha ficou viúva. Ela falou: pastor, eu vejo que você está indo para a igreja sem carro. E meu marido deixou esse golzinho vermelho aqui, quadradinho. Não tem documento. Eu fui mexer na garagem, não sei dirigir. Eu arranhei ele todo, abati aqui. Você não quer comprar ele? Eu te vendo parceladinho. Eu disse: quanto que a senhora quer? Ela disse: me dá R$900. Lavei o carro, cheguei na igreja. Os jovens riam. Falou: pastor, você tinha um carro tão bonito. Eu disse assim: ei, eu não quero ofender ninguém. Eu já ganhei muitos carros, de todos os tipos que você possa imaginar. Também já semeei quase todos eles. Já ganhei BMW, já ganhei SW, tudo que você possa imaginar. Mas já semeei quase tudo. Para cada projeto eu semeei um carro. E aí, eu queria te afirmar algo. O carro mais impactante que eu tive foi o meu bombeirinho. Só que às vezes a gente não tinha combustível. E ela descia para empurrar o carro de sapato alto. Eu do lado também ali dirigindo. A gente deixava o nosso documento no posto. Ia para a igreja na expectativa que alguém daria a gasolina para a gente pagar. E às vezes não dava gasolina. Voltava no posto, pedia desculpa. E às vezes o frentista falava: tudo bem, vai embora. O que Deus quer legitimar na sua vida essa noite não é por performance. Você está comigo aqui? Não é por performance. É por uma verdade que você carrega que não pode ser escondida. O selo da aprovação não vem com discurso. O selo da aprovação vem com os processos. A luta que você está fugindo é o nível de autoridade que você vai receber. Hoje minha esposa tem carro, eu tenho carro. Nós somos simples mesmo, pastor. A marca da nossa igreja é um jeito simples de ser igreja. Nossa igreja tem milionários, mas tem gente simples também, do ponto de vista financeiro. Sabe onde que elas sentam? Do meu lado. Porque a gente não é uma igreja para rico, a gente é uma igreja para gente. Alguém está aqui comigo? Processos. Nunca passei fome, mas já faltou. Já faltou o desejo do picolé, ou da carne, ou do peixe. Mas nunca faltou visão. Nunca faltou convicção do que Deus falou comigo. E se Ele não fizer nada, Ele continua sendo Deus. Mas Ele decidiu fazer, porque é impossível você sair da tenda e ver as estrelas e não ver Deus gerar dentro do teu ventre aquilo que Ele prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Sacode alguém, por favor, em abraço, em toque, fala assim: suporta mais um pouco. Só mais um pouco. Vai ser lindo o que Deus vai fazer com você. Ele disse para mim que está tudo preparado e você está ansiosa. Eu vi um quarto preparado, eu vi os detalhes. Quebandai assai. Abra sua mão aqui. Eu vi os detalhes. Eu vi você em grande alegria. O Senhor manda dizer o seguinte: que vai ser tudo do jeito que você sonhou. Deus vai te mimar nessa estação. Você vai descobrir o quanto o Senhor, Ele cuida dos detalhes. Diga para alguém: Ele cuida dos detalhes. Você pode aplaudir o Senhor enquanto eu bebo uma água? Irmãos, já eu concluo. Diga para alguém: quarto lugar, ou quarta verdade.
Promessas se discernem na visão e se sustentam na fé. O texto diz que ele creu, isso foi imputado por justiça. Por que ele creu? Porque primeiro ele viu. Então quando você vê o sinal dos céus, você ativa a sua fé. Você tem que estar no ambiente onde Deus te mostra. No dia que eu te vi, eu sabia que eu ia vir aqui. Eu não sabia como é que era a igreja. Deixa eu te dizer algo. Eu queria muito que você me entendesse. Seu genro veio e ele viu a minha dinâmica de vida. Eu sou pequeno, mas a minha vida é corrida. A minha agenda é corrida. Mas eu estou aqui porque o Senhor mandou te dizer, chegou reforço. Você está saindo de uma fase chamada guerra prolongada. Deus começou a firmar as estacas para algo tão poderoso, lindo. E Ele te diz, vai ser com leveza. Você já pagaram o preço suficiente. E a partir de agora vai ser leve. E vocês são responsáveis para tornar leve os próximos... Quantos estão comigo aqui? Vocês são responsáveis para tornar leve os próximos dias dos seus pastores. Quantos estão comigo aqui? Eu vou deixar pelo menos 5 mulheres sair do teu lugar para abraçar a pastora. E 5 homens, só 5, correndo, representando a igreja. Enquanto isso vocês adoram. Vem. Chamamos Jesus, chamamos. Eu vou viver a totalidade, o Deus de obras completas. Time de adoração, se prepara. Não vou temer. Ei! Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora. Eu vou viver. Pode se colocar de pé. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Você pode segurar na mão de alguém e declarar vou isso. temer. Vamos, segure a mão de alguém e declare. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora. Meu Deus não falha. Não, eu não vou duvidar. Vamos, igreja. Eu sei Vamos. por completo. Diga, meu Deus não falha. Meu Deus não falha. Não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade. Eu creio nessa verdade, Jesus. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Mais uma vez, vamos. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Promessas se discernem. Diga, na visão e na fé, antes da realidade. O que Abraão vive? Ele vive uma experiência em que ele consegue ver as estrelas. Então ele viu. Antes de ter, ele viu. Primeiro ele viu em Gênesis 13 para onde Deus estava levando. Agora ele viu que Deus estava entregando. E logo em seguida ele creu, porque a sua fé é ativada quando você vê. Você que é solteiro, se veja casado. Você que é pai e mãe, se veja na sua melhor temporada com os filhos. Você que tem um chamado, veja a plenitude do seu chamado. Eu não sei o que você vai ver, mas aquilo que você vai ver não é apenas fruto da sua imaginação. É aquilo que o Espírito de Deus. Sem visão a gente perece e se corrompe. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Primeiro Deus entrega a imagem.
para sustentar a tua fé. Todos os projetos que Deus me mostrou, eu vi antes. Há 1 ano e meio atrás a gente comprou uma fazenda. Eu fui para alugar para fazer os retiros. Estava cansado de pagar. O dono olhou para mim e falei assim. E quando eu cheguei eu falei, essa fazenda vai ser nossa. Ele falou assim, eu não alugo, estou aqui para vender. Aquele fazendeiro brabo, peão, rico, meu amigo. Senta aí. Eu falei, que homem brabo. Eu vendo. Botou o preço lá em cima. Eu falei, eu compro. Se você vende, eu compro. Estava eu e um dos conselheiros do ministério, do presbitério. Eu não quero ofender o senhor, mas eu vou botar como eu compro e como eu pago. Eu de cara fui tirando uma boa parte do valor. Ele queria 2.200.000, eu falei, eu pago 1.800.000. Ele disse, e eu falei, e eu vou lhe dar 100.000 de entrada. E eu não vou pagar juros. Todo mês vou te dar 25.000 reais. Só para alugar os retiros lá no Rio de Janeiro é 15.000. A gente tem retiro todo mês. 25.000. Mais umas intermediárias. Mas não pago mais R$1. E essa montanha que é da sua outra propriedade eu também quero, que vou fazer um monte de oração. Ele bota no papel, botei no papel. Aí ele olhou para minha cara e falou, é isso que você está me propondo? Eu falei, meu Deus do céu. Homem, vai matar aqui agora. Por dentro tremendo. A fé ativada. Aí ele olhou para o pastor Carlos, que é o nosso líder do conselho. Você é pastor? Eu sou pastor. E o senhor assina aqui junto com ele? Eu falei, assino. Meu pastor falou, eu assino. Meu pastor falou? Assino. Pegou a chave, né? Você pegou a chave, né? Meu pastor falou? Eu assino. Aí eu assinei, ele falou assim, é isso? Ele, tá feito. Eu vou viver a totalidade da promessa. Centenas de homens trabalhando a hombridade lá nos Passas Track. Centenas de mulheres, dezenas de casais, centenas de jovens, uma fazenda sustentável, inúmeros projetos rodando. Por quê? Porque a visão ativa a fé. A visão ativa. A visão ativa. Então antes da realidade você tem que ter visão para ter a sua fé ativada. Deus entrega a imagem para sustentar a fé enquanto o tempo não chega. Agora, depois que eu falei para o homem e ele falou, vamos tirar a documentação para fazer a escritura, eu fui tomado por medo. Tem coisa que você não pode pensar, que se você pensar você não faz. E aí, meu filho, vocês estão comigo aqui? Cheguei em casa com medo da minha mulher, fora do comum. Eu falei, como é que eu vou falar pro time de governo da igreja, administrativo, e a minha mulher vai ser a primeira da contra. Cheguei, ela falou, mas Rádio, você está indo para essa semana inteira saindo com o pastor Carlos para várias. Estou só ouvindo falar de sítio, fazenda, o que é? Eu falei, eu vou abrir o jogo. Eu dei a palavra que a gente vai comprar uma fazenda nessas condições e vai ter reunião amanhã do conselho administrativo. Ela olhou para mim e falou assim, não tenha medo, é promessa antiga. Sabe por quê? Quando eu era pastor da favela, eu não conseguia fazer retiro em sítio. Uma vez eu levei 70 jovens para uma casa de meia água. Meia água, vocês sabem o que é meia água? Telha brasilite, parede chapiscada, só quarto, só sala e um banheiro dentro, um cômodo. Levei 60 jovens para lá. Eu dormia no carro, com alguns outros dormiam do lado de fora. Tinha piscina? Não. Tinha praia? Também não. Tinha campo de futebol? Também não. O que tinha? Era em frente ao cemitério. Era o que a gente tinha para o carnaval.
E eu tenho certeza que foi um dos melhores carnavais, porque foi o seminário de Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos. Eu levava os jovens todos os dias para o cemitério, botava sentado nos túmulos, e eu pregava todos os dias ali. Eu nunca vi jovem tão crente. Em retiro, qual foi a diversão? Mundo espiritual. Levei eles a acessarem o sobrenatural, serem arrebatados, teve visão, batiam com o Espírito Santo, orar em outras línguas, visão, discernimento do Espírito. Ela falou, é promessa antiga. Lembra lá, quando a gente não tinha lugar para fazer retiro, que às vezes era na nossa casa? Já botei mais de 50 jovens para dormir na minha casa. Retiro. Ei, alguém está comigo aqui ainda? Alguém está comigo? Quinto lugar. Essa é a chave. Diga comigo. Quem discerne promessas, levanta e protege altar. Levanta e protege altar. A gente vai encerrar, mas deixa eu te dizer algo. Vem comigo, qual é o seu nome? Arthur. Grande Arthur. Presta atenção, Arthur. Abraão olhou para Deus e falou assim, tudo bem. Agora, como que eu sei? Você quer tirar foto da gente? É da mídia, você? Vai. Um cara de pregador, como é que é? Posta a gente, hein, Arthur? Ei, Senhor, como eu sei que herdarei a terra? Eu já entendi que você vai me dar um filho, está resolvida a questão do filho, mas agora como é que eu entro na terra? Deus falou para Abraão, levanta um altar. Eram 3 animais de 3 anos, porque 3 fala de maturidade. Altar não pode ser impulso de criança. Altar é a certeza do que Deus pediu. Depois pegue as aves. Aquelas aves é a simplicidade de uma oferta. Deus recebe a oferta madura e Deus recebe também a simplicidade. Parte os animais, menos as aves. O que é maduro pode ser partido. Ali Deus estava dizendo para Abraão, eu vou te ensinar sobre promessa e sobre aliança. Até agora você teve uma promessa, daqui em diante você tem uma aliança. Na cultura antiga, cortar os animais e oferecerem sacrifício era empenhar a palavra, que o que estava sendo estabelecido iria se cumprir. Deus estava dizendo, Abraão, eu estou empenhando a minha palavra com você. Só que tem uma coisa, você vai ter que proteger o teu altar. Você vai ter que proteger, porque eu demorei 14 anos para ter uma filha. Pergunta para mim, por quantos anos ela é dizimista? Não, os 14 anos. Desde o dia que eu saberia que ia ser pai, eu já dizimo, eu não sabia que ia ser menino ou menino, mas eu já dizimava por ela. O Senhor está aqui. Isso aqui é o voto da minha geração. Senhor, essa aqui é a oferta da casa, essa aqui é a oferta do meu ministério. Senhor, eu tenho um pouco, eu me lembro, segredos do coração, eu tinha R$100 de oferta. Eu falei, Senhor, aqui é a escola que o Senhor vai me dar. Abraão entendeu, opa, qual é a certeza que eu sei que Deus vai fazer? Por exemplo, se o menino quer casar realmente com você, o que ele faz? Ele não te enrola, ele marca o casamento. Se você está namorando mais de 3 anos e tem idade para casar, tudo organizado, ou ele marca o casamento nos próximos dias, você termina esse namoro. Está te enrolando ele. Está enrolando. Quem sabe o que quer, levanta altar. Compromisso, altar é compromisso, é aliança. Deus está dizendo, a minha parte eu garanto. Aqueles animais partidos, ele está dizendo, será partido no meio quem descumpriu o acordo. E Deus tem disposição para ser entregue numa cruz, por mim e por você. Ele não foge. Naquela hora Abraão falou assim, cara, eu vou ser pai. Porque tem coisas que você só acredita quando você investe. Tem coisa que só vai romper na tua vida
quando você der o primeiro passo. Eu amo ser generoso. Tem retiro lá na igreja que não paga, mas tem retiro que tem que pagar, porque senão a gente não liberta você. Abraão fez o altar. Na hora que ele fez o altar, o que apareceu? Aves de... Você entendeu? Que o diabo está doido para atacar aquilo que você está construindo. Aves de rapina só ataca coisas grandes. Aves, está comigo sim ou não? Você está comigo sim ou não? Aves de rapina só ataca aquilo que de fato está relacionado à entrega, obediência, posicionamento, preparação para coisas maiores. Então ele precisa proteger o altar. Por quê? Porque ele sabe que vai ter distrações espirituais, vai ter vozes contrárias, vai ter incredulidade, vai ter cansaço. Ele está dizendo, aqui não, vamos lá, aqui não. Abraão fica ali guardando o altar. Quantas coisas você já fez para Deus? Inúmeras. Mas quantas coisas que já fizemos para Deus e desistimos? Promessas se discernem para vivê-las quando você aprendeu a construir um altar pela promessa que Deus falou, e você aprende a guardar o altar. Eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Alguém pode falar para mim, como eu ouvi no meu primeiro ano de pastor. Um pastor da convenção foi lá e falou: jovem, essa igreja não fica aberta por mais de 6 meses. Dentro de mim eu falei: esse velho vai pagar. Dentro de mim eu falava assim: Deus me chamou, não chamou esse velho? Com respeito pela idade. Mas o que eu falei? Eu só fiquei em silêncio. Eu disse para ele: eu sei quem me chamou, meu irmão. Mas todo dia eu lembrava da ave de rapina. Eu falei, aqui não. Vi um desânimo para me parar o ministério, eu falava: aqui não. Não tinha dinheiro. Com 6 meses entraram na nossa igreja e roubaram o som todinho. Eu lembrei. O que é que eu falei? Aqui não. Com som roubado ou não, a gente não vai desistir. O dono queria aumentar o aluguel, eu disse: aqui não. Pediu o prédio, eu disse: aqui não. Aqui não. Gente que começou o ministério comigo me abandonou e disse: vai fechar. Eu disse: aqui não. Perdi o carro, eu disse: mas aqui não. Vamos. Minha esposa estava mais fraca da fé, dizendo: será que Deus chamou a gente? Eu ia na cabeça dela e falava assim: aqui não. Quando eu estava mais cansado emocionalmente, falou: Cíntia, ora por mim. Ela falava: Mahatma, aqui não. A igreja estava desanimada, eu falava: igreja, o pastor está desanimado, a igreja. Por quê? Porque a gente tem altar. Você tem altar. Deus não ia me trazer no lugar onde Ele não está. Ele está na casa. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora. Eu não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir. Meu Deus não falha. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo vai. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo vai. Pega a sua voz mais uma vez, a igreja. Meu Deus. Falha, não. Eu não vou duvidar. Tá lindo demais, vai. Eu sei que por completo. Diga: meu Deus não falha. Meu Deus
Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Deixa eu te dizer algo. Diga comigo, revelação. Eu não te ouvi, diga revelação. Pode ser melhor, diga revelação. Sempre vai exigir uma resposta. Deus falou que você vai estudar onde? Deus falou que você vai estudar onde? Você estuda onde? Ok, Deus está dizendo que você vai morar fora do país. É isso que Deus está falando. Não tenha medo. Deus não está falando o que você está fazendo agora. Deus está falando o que Ele vai fazer com você. Agora escute uma coisa. Você tem que responder o que Deus está falando. Lembra a história da criança? A primeira profecia que eu recebi, além de eu começar a ofertar, eu comprei uma roupinha de criança e botei lá em casa guardada. Nós só tiramos da nossa casa no dia que a nossa filha nasceu. Sabe o que aconteceu comigo? Quando nós descobrimos a gravidez da minha filha, recebi naquele ano 9 convites para 9 conferências nos Estados Unidos. No período do nascimento dela, eu fui 9 vezes nos Estados Unidos. Eu chegava na conferência, acabava de pregar, o pessoal falava, pastor, vamos jantar? Aí eu ia para a sala. Quando chegava na sala, eles abriam. Era um baby shower, um chá de bebê. Eu falei, gente, o que é isso? Pastor, nós vimos que a sua esposa está grávida. Então nós temos a cultura aqui nos Estados Unidos de honrar. Então, como a gente não sabe se o senhor vai ter condição de levar na mala, então a gente vai entregar. As pessoas me entregavam como fosse um cartão Visa, com dinheiros para mim na loja comprar. Todo o enxoval da minha filha. Do enxoval da minha filha eu abençoei pelo menos 3 crianças. Foram 9 vezes. Uma para cada mês de gestação. É verdade que não foi meses consecutivos, porque teve no mês que eu fui 3 conferências pregar. Deus abriu todas as portas. Mas deixa eu te falar algo. Eu tinha promessa e eu respondi com altar. Toda revelação exige uma resposta. Deixa eu te contar algo. Aniversário de 1 ano da minha filha. Resolvemos fazer uma festa para a igreja inteira. Imagina. Tudo bem que ia ter só um bolo, para a gente cantar o parabéns, um altar lindo. E aí Deus foi mandando. Deus vai mandando. Chega um para dar o salgado, chega, vai. Crente é uma coisa, chega a irmã da broa. E aí algo poderoso aconteceu. Eu recebo uma ligação e a gente tem que trocar a data do aniversário da minha filha, porque era um convite para me pregar para 3.000 jovens dos Ribeirinhos. Eu falei, pastor, não vou ter como te atender porque é aniversário da minha filha. Minha mulher falou para mim, senão você vai. A data do aniversário dela a gente troca, porque ela é fruto de promessa. Você entendeu? Deus não vai roubar o tempo da minha filha. Eu sou um pai presente. Minha filha vive coisas que só missionário e milionário vive. Ela foi apresentada nos Estados Unidos nessa igreja. Ela viajou na barriga da mãe, ela viajou com 1 mês de vida. Ela viaja todo ano. Agora, em setembro, me ligaram e falaram, pastor, será que dá para o senhor ministrar na conferência e trazer a sua família? Eu disse, vamos fazer esse sacrifício. Ei, responda à revelação de Deus. Faça um altar. Proteja o seu altar. Você vai discernir as promessas e vai viver cada promessa. Aplauda o Senhor. Antes de eu orar, quero finalizar dizendo: assim como as estrelas existem quando não conseguimos vê-la durante o dia, as promessas existem mesmo quando você não está enxergando nada. Talvez você não esteja enxergando nada agora, mas depois dessa noite você vai enxergar. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que uma unção recaia sobre essa casa de paternidade. Que o Senhor transborde da direita para a esquerda.
Que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre vocês. Eu não sei quantas mulheres estão aqui que querem engravidar, mas eu sinto agora do meu espírito, tem alguém aqui querendo engravidar. O Senhor fala comigo, eu quero te dar 30 segundos se você quer engravidar, para sair do seu lugar agora, rapidamente, 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 rapidamente. Orecaia, chore barabás. Tem mais pessoas, rapidamente, venha. O Senhor é um Deus de obras completas. Eu não quero te constranger, mas eu quero que você viva teu milagre. O Senhor me disse todas as vezes que você contar o seu testemunho, você tem que orar para que mulheres engravidem. Então eu oro e eu declaro agora, sejam, os esposos estão aí? Então vem porque vocês vão engravidar juntos. Vem porque vocês vão engravidar juntos. E se ele não está aqui, chega em casa, você coloca a mão na cabeça dele. Senhor, nós oramos por famílias aqui agora. Nós oramos por crianças que vão ser geradas. Nós oramos por pais e mães que serão benditos. Senhor, dá a fertilidade agora. Senhor, que o aparelho reprodutor dos seus filhos sejam tocados agora. Senhor, toca na anatomia, toca em áreas específicas agora. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor fará. Opera o milagre. Gera. Olhe para mim aqui, olhe para mim. Sem constrangimento, olhe para mim. Olhe para mim, filha. Ô santa, guarda ela aí. Está arrebatada? Já está pensando no enxoval? Posso ser profeta na vida de vocês? Deus está liberando gravidez hoje aqui. Construa o altar. Construa o altar. Nos últimos anos, desde que a minha filha nasceu, são centenas e centenas de mulheres que a gente recebe mensagem a todo tempo. Por quê? Porque com a consolação que eu fui consolado, a gente também vai consolar. Está esperando quanto tempo? Quanto tempo? Tá. 10. Quanto? Quanto tempo está esperando? Se o Senhor é isso, meu irmão, se você crê, vive segundo a sua fé. Eu quero declarar, eu esperei 14 anos. Vocês não vão precisar esperar mais um ano. Algumas de vocês, daqui a um ano, abraçarás uma criança. Tem um profeta que chegou numa cidade e foi recebido por uma mulher. Ela era até rica, mas não tinha filhos. É impossível a gente honrar a presença de Deus. Profetas no Antigo Testamento eram uma simbologia da presença de Deus. Eram portadores da presença de Deus. É impossível honrar Deus e Deus não nos honrar. Que Deus abençoe essa igreja. Foi muito edificado. Espero que o pastor me convide por outras vezes. Uma boa noite a todos, queridos. Tá todo mundo bem aí? Parece que vocês ouviram o pastor pregando, né? Quantos carros? Compra terreno sem dinheiro. Faz proposta absurda. Sofro um acidente uns anos atrás, aonde falei, só a Ágata, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pelo menos eu tive a oportunidade de ter uma filha. Aí o Senhor falou assim, não, ainda eu tenho promessa. E eu não poderia ter filho mais. Vocês estão aqui? Aí o Senhor vira para mim uns anos ganhando um salário bom e fala assim, eu te quero tempo integral. Escuta essa, pastor. Aí o Senhor fala assim, eu te quero tempo integral. Eu falei, Senhor, mas como assim? E como que eu falo para ela? E só ela trabalhando? Chega em casa e falei, como é que eu vou dar notícia?
Aí eu chego em casa e ela falou assim: eu já sei o que você vai falar. Eu falei: o quê? Chegou o tempo, né? Eu falei: chegou, não volto mais não. Ela falou assim: Deus está com a gente. Aí eu vou para a igreja. Vocês conhecem essa mulher? Eu vou para a igreja, ela já fazendo magistrado para ser juíza. Aí o que eu faço? Amor, Deus deu visão para mim, segue sua vida, fique em paz. Eu falei assim: não, mas Deus mandou eu estar com você. Eu falei: gente, essa mulher é doida. A oportunidade que eu tive de conversar com um pastor, não comentei absolutamente nada. Trânsito agarrou, foi tudo, chegou em cima da hora para comer a broa. E o negócio é a gente conversar um pouco e descer aqui, porque ele falou assim: eu preciso estar com você. E para você arrumar uma vaga na agenda desse homem, pelo que eu vi, era impossível ele estar aqui. Vocês lembram que a bênção corre atrás dessa gente? Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Vocês lembram quando eu estava em Uberlândia, vocês lembram disso? Eu estava com o Nicolau. Nicolau falou assim comigo assim: eu preciso te apresentar uma pessoa. Quando eu entrei, eu falei: não, Nicolau, tá bom, eu estou aqui, tá bem. Falei: não, vem cá. Pegou minha mão, me levou. Quando eu entrei, ele estava junto com o pastor. Ele levantou, parou a conversa e falou assim: Deus manda te dizer, pode alargar suas tendas, porque tem algo grande chegando. E Deus mandou eu estar com você. Eu falei: pastor, mas como assim? Ele falou assim: não sei como que vai acontecer, me dá seu telefone aí, me dá seu número. Ele me chamou no outro dia: príncipe, como é que tá aí? Preciso estar com você. Eu falei assim: pastor, veio a quarta-feira, e eu ia voltar do tempo de descanso só na outra semana. O senhor falou assim: eu te quero na quarta. Eu falei: Senhor. Aí eu converso com ele, ele falou assim: eu quero estar na quarta-feira com você. Eu falei: Senhor, já que você quer, a gente não insiste. Eu tenho certeza que foi bênção para Revogue. Eu tenho certeza que Deus só envia um profeta num ambiente onde que Deus quer edificar o altar, amém? Você crê nessa verdade? Você pode fechar os seus olhos? Você pode fechar os seus olhos? Domingo eu abraço você, domingo eu beijo você, domingo eu aperto você. Ele vai sair agora de madrugada, eu preciso lá de orar com ele, a gente tem um momento também para honrá-lo também. Então eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus, que nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso que nós passamos em Tua presença. Queremos agradecer a Ti, Senhor, por todas as promessas que o Senhor reativou em nossas vidas nessa noite, das promessas que o Senhor está trazendo à vida nesse momento, Pai. Nós abençoamos a vida de cada irmão que esteve aqui nesse culto, porque nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra ela é viva e eficaz, e ela entrou e fez a diferença em nossas vidas, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por essa quarta que foi verdadeiramente profética para nossas vidas. E eu gostaria de convidar toda a igreja a levantar suas mãos bem forte e declarar: e eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente. Que Deus abençoe vocês e até o próximo culto, querendo Deus. Boa noite, vão em paz. Eu vou viver Deus de obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas Vai fazer cumprir na hora certa.